Olá, boa tarde a todos. Por favor, se vocês estão ouvindo, digam aqui nos comentários. Enquanto eu vou deixando o título do Diálogos de hoje aqui fixado. É rapidinho, tá, pessoal? Enquanto vai entrando uma galera, vou deixar o título aqui fixado. O título da obra de hoje. Agora sim. Boa tarde a todos. Eu me chamo Valdiael Braz, sou assistente do Núcleo de Mediação e Programas Públicos aqui do MASP. E eu estou aqui hoje para falar um pouco da obra proposta para o desafio do Desenhos em Casa do mês, né? Que é a obra... o som tá bom? Que bom, muito obrigado, Inês. Que é a obra Estudo Preliminar Esculturas Praticáveis do Belvedere do Museu de Arte Trianon, de 1968, da Lina Bobardi, que é a arquiteta que projetou o edifício do MASP. Só um minutinho que eu já vou aproveitar para mostrar a obra, enquanto eu dou algumas explicações para vocês. Deixa eu ver se eu lembro, porque algumas coisas mudaram aqui no Instagram. Inclusive, como vocês veem, agora nós estamos fazendo sozinhos. Eu acho que deu certo. Daqui a pouco eu vou tirar os comentários, tá, pessoal? Só para a gente ver melhor as obras, mas eu trago de volta, abro de volta mais ou menos no final para a gente conversar um pouquinho. Nesse interstício vocês podem ir mandando perguntas aí na caixa de perguntas, tá bom? Que eu fico dando uma olhada, tá bom? Mas eu gostaria muito que vocês trouxessem comentários e perguntas no final, tudo bem? Deixa eu só ver se tem já alguma outra pergunta. Se o MASP ainda abre, sim. Tá. Como eu disse, a obra do dia é Estudo Preliminar, Esculturas Praticáveis do Belvedere no Museu de Arte Trianon, de 1968, da arquiteta Lina Bobardi, a arquiteta que projetou não só o edifício que hoje o MASP se encontra na Avenida Paulista, mas o anterior, não a estrutura em si, mas o MASP como foi pensado primeiramente em 1947, na Rua 7 de Abril, mas eu vou falar um pouquinho melhor aqui mais pra frente. Para falar sobre esta obra, eu selecionei hoje três recortes de 3 textos diferentes para ler e a gente discutir um pouco sobre eles, olhando cada uma das imagens, algumas imagens equivalentes e alguns recortes dessa imagem, que ela tem muitos elementos aí para a gente conseguir tentar fazer uma leitura conjunta e sobretudo para quem também for se aventurar aí nos desenhos em casa, porque é uma obra cheia de elementos, né? Esta maravilhosa aquarela da Lina, cheia de elementos para vocês fazerem as releituras de vocês, né? Alguém escreveu aqui: um dia abrirá. Sim. Vamos lá. Sobre desenhos em casa, primeiramente, né? Para quem estiver interessado. Como eu disse, para quem não conhece o programa, vocês propõem aí releituras da obra indicada aí na semana para o desafio, super livre, tá? E vocês publicam na rede e marcam como o seu desenho com @MASP e a hashtag MASP Desenhos em Casa. Até o domingo, no caso, dia 16 de maio, né? E até 23h59, tá? Esse é o horário limite para vocês subirem os desenhos de vocês, e os selecionados serão, os desenhos selecionados, né, serão postados na segunda-feira, no caso 17 de maio, e receberão um amigo MASP grátis.
Vocês sabem, né, que o Amigo MASP vocês têm gratuidade para as exposições, além de vários descontos super bacanas dentro e fora aí da instituição. Os critérios de seleção levam em conta a originalidade, inventividade, conceito e execução dos desenhos. Podem participar adultos e crianças com desenhos recentes ou antigos, não tem problema. E nós entendemos por desenho um trabalho feito sobre papel ou cartão, sendo aquarela, guache, pastel, lápis, caneta, giz de cera, tinta acrílica ou óleo, colagem ou digital. Ou seja, é uma gama aí bem aberta, né? Depois eu retomo também para quem chegou um pouco depois ou perdeu alguma coisa. Eu vou retomando ao longo. Isso, é só marcar o MASP, Ana Nastari, com o @MASP e o hashtag MASP Desenhos em Casa, tá bom? Deixe-me ver aqui só mais algumas informações sobre este trabalho, informações técnicas, né? Como eu disse, ele é de 1968 e a técnica dele é nanquim e aquarela sobre papel. Não é, desculpa, eu vou explicar aqui para a Lourdes que não é endereço físico, tá, Lourdes? É endereço eletrônico. Você só marcar com a hashtag MASP Desenhos em Casa. O desenho você sobe, né, no Instagram e você marca com a hashtag MASP Desenhos em Casa e @MASP. Basta isso. Tudo bem? Ele é de 1968, a técnica é nanquim e aquarela sobre papel, e as dimensões desse trabalho são 56,3 por 76,5 centímetros. Tá? Foi uma doação da própria Lina e seu esposo Pietro Maria Bardi em 2006, tá? E é um desenho, como eu já havia dito, né? Com aquarela. Então, como eu falei para vocês, eu por hora vou fechar os comentários para a gente retornar a conversa um pouco mais para o final, mas nesse meio tempo vocês podem mandar mensagem inbox, como algumas pessoas já mandaram, que vez ou outra eu tento aqui dar uma olhadinha, dar conta de texto, imagem, fala e dar uma olhada também nas perguntas, tá? Talvez eu me bagunce aqui um pouquinho, tá bom? Mas sim, eu vou fazer isso agora mesmo, Reinaldo. Eu vou tirar os comentários para que vocês possam ver a imagem sem interferências. Então agora, comentários desativados. Vamos dar uma primeira olhada na obra como um todo aí, né? Enquanto eu falo um pouquinho da biografia da Lina, né? Só para contextualizar, como eu disse, trago aqui recortes de 3 textos diferentes, né? Para a gente pautar aí a nossa conversa e também a leitura da obra, além de algumas outras imagens complementares que eu trouxe, tá bom? Só um minutinho. Primeiramente, a Lina Bobardi, ela é italiana, ela nasceu em Roma em 1914 e ela faleceu aqui em São Paulo em 1992, que foi onde ela morou, por uma boa parte da sua vida, né? A Lina Bobardi formou-se em arquitetura na Universidade de Roma e foi editora da Domus, uma das mais importantes revistas de arquitetura e design em Milão, onde fundou também o seu próprio escritório. No final dos anos 40, junto com Pietro Maria Bardi, que nasceu em 1900 e faleceu em 1999 também aqui em São Paulo, o seu marido e diretor fundador do MASP, ela deixou a Itália, no final da década de 40, tá? Deixou a Itália, então devastada pela guerra, né? Em direção ao Brasil,
país em que viveria até o final da sua vida, como dito. Em 1947, projetou as instalações do recém-inaugurado Museu de Arte de São Paulo, na rua 7 de Abril, como eu havia dito, né? A antiga sede do MASP. O MASP começa ali no centro de São Paulo, na rua 7 de Abril, para quem não sabia ainda. E em 1968, concebeu o prédio do museu na Avenida Paulista, enfatizando sua relação com o espaço da cidade através do enorme vão livre ali criado, né? Em estudo preliminar, esculturas praticáveis do Belvedere e Museu de Arte Trianon, Bobard imaginou uma dimensão lúdica para o museu. Ideia fundamental para a constituição de um espaço em que fosse possível estabelecer uma relação entre arte, arquitetura e público mais engajada, transformando o espectador em ator. A praça que se configurou sob o grande vão seria então povoada de esculturas que convidariam o público a interagir e brincar com elas, propondo uma nova relação com a arte, mais aberta, permeável, democrática e participativa. Nas palavras de Pietro Maria Bardi, a praça do Vão Livre do MASP, né, será especialmente dedicada às crianças, que poderão se valer das esculturas para brincar. Esta ideia, já em uso de vários museus estrangeiros, proporciona à criança um contato direto com o museu que, aliás, em seu programa pretende retomar a iniciativa que sempre teve, desde os primeiros dias de sua fundação, de convocar a juventude como protagonista de sua vida. Então, a idealização aí do casal, né? Era esta, né, como a gente consegue ler no catálogo de obras do acervo do MASP do Banco Safra, né? Essa aí é o verbete que diz desta obra. A gente consegue entender um pouco aí de toda esse cenário, né, lindo, alegre, aqui que a gente consegue ver nesta aquarela, nessa idealização do início do projeto, né? Mais para frente eu vou falar de dois projetos específicos, né, que inspirados aí nesse ideário de Lina trouxeram ocupação para este espaço aí, tá? Mas eu vou deixar mais para o final, antes da gente ler um próximo texto que nos ajudará bastante na leitura destes elementos, né, para entender melhor esses elementos neste croquis. Só fazer um comentário de uma curiosidade, como vocês conseguem ver aqui na obra mais aberta, né, que vocês veem que os pilares do MASP não estão vermelhos, né? E como eu falei, o desenho de 1968, vocês lembram em que estado estava o Brasil em 1968, né? Para quem ainda não sabe, de fato, os pilares não eram pintados de vermelho naquele momento, embora já estivesse no seu projeto essa ideia, né? Mas o acordo aí, aliás, o entendimento daquele governo até então, que o vermelho poderia conotar questões socialistas, e foi interditada essa ideia, né, até a volta da democracia no Brasil, né, porque, como nós bem sabemos, ali estava no contexto de ditadura militar, e isto diz muito da passagem de Lina aqui no Brasil, passagem da estada, né, de Lina no Brasil, desde sua relação com o Museu de Arte da Bahia, que anterior à relação com o MASP, a interdição mesma da ditadura militar nos seus trabalhos ali, sua desistência do seu cargo lá no Museu de Arte da Bahia, e aí então sua vinda de vez para São Paulo, o projeto e a fundação mesma do MASP, as mudanças de caminhos para negociação deste novo contexto, né, para a construção do MASP, ou seja, sabemos que é um momento bastante conturbado para a história, para, sobretudo, aliás, não sobretudo, mas também para o ambiente cultural e artístico, né?
e podemos dizer que se saíram muito bem, né, o casal na sua relação com fomentadores como o Assis Chateaubriand, né, para a fundação do museu. O contexto diz muito desta história e eu acho que esse desenho nos ajuda também a entender bastante, né, das intenções e do que foi possível ser concretizado, né? Deixa eu aproveitar antes de mostrar recortes para dar uma olhadinha aqui, perguntas que estão aqui na caixinha. Em exposição no MASP, nós temos a exposição individual de Degas e a exposição individual de Beatriz Milhazes. E agora, dia 14, nós abriremos uma individual de Conceição dos Bugres. O Marcos pergunta aqui, tá? E quanto ao funcionamento do MASP, tem um perfil aqui que acho que é History Thought Movies, que eu vou retomar mais no finalzinho, tudo bem? Quando a gente abrir para perguntas, porque aí eu acho que pode ser uma dúvida que virá de muitas outras pessoas. Tudo bem? Então, eu vou trazer aqui um outro texto, que é o MASP 1968, o Museu Manifesto, de Olívia de Oliveira. Este texto vocês conseguem encontrar no catálogo Habitat da exposição de Lina, que nós fizemos no ano dedicado a histórias das mulheres, histórias feministas, como vocês conseguem ver aqui. É um catálogo das publicações MASP, tá? Vocês conseguem comprar na nossa loja. Fizemos com a assinatura do Tomás Toledo uma exposição dedicada apenas a Lina Bobardi, no contexto do ano de Histórias das Mulheres, Histórias Feministas, que foi em 2019. Então, vocês têm neste catálogo este texto para quem quiser ver na íntegra, tá bom? Então, vou aqui tentar ler o que for mais diretamente relacionado a este trabalho, porque é um texto, uma leitura muito boa, né, para dar um chão para a gente entender tanto este trabalho como o contexto. Vamos lá. Só para nos localizar, de maio de 68, o texto, e ela diz aqui, 2 anos e meio depois de L'Ombra della Sera, que é um outro trabalho, um outro desenho, vislumbrando o projeto arquitetônico do MASP, poucos meses antes da inauguração do museu. No caso, ela está falando a data deste desenho aqui. Ou seja, com o edifício praticamente pronto. Isso significa que o desenho não se destina a explicar a obra a quem quer que seja, como alguns estudos e maquetes anteriores. Essa aquarela difere fundamentalmente do L'Ombra della Sera. Aqui o ponto de vista da perspectiva é central. E a arquitetura volta a apresentar o vão frontalmente, tratando o museu como um todo, inclusive os andares inferiores. O edifício aparece rodeado de vegetação, seja por jardineiras no Belvedere. Belvedere é esse espaço que nós vemos aí com todos os brinquedos, né? Mais para frente eu explico um pouco melhor o porquê do nome. E nós vemos, né, vegetação no projeto, em todo o entorno. Nós temos, assim, a solução final, inclusive, né? Seja pelo Parque Trianon ao fundo, né? Então, vegetação no entorno do Belvedere, como nós vemos na frente, né? No caso, essa vista é vista desde a 9 de julho, não a vista desde a Paulista, tá bom? E lá ao fundo, como nós vemos, do outro lado da Avenida Paulista, o Parque Trianon, para quem conhece ali a região, sabe que do outro lado, em frente ao MASP, está o Parque Trianon, né? O vão e o Belvedere estão inteiramente em uso, com muitas pessoas nos diversos brinquedos dispostos ali. O ambiente lúdico e multicolorido inspira festa, alegria, solidariedade e paz.
Um lugar vivo no sentido amplo da palavra e sempre relacionado à natureza. Todas essas palavras são bastante importantes para a gente entender, inclusive, o trabalho de Lina como arquiteta e nas interdisciplinaridades do seu trabalho e dos seus interesses ideológicos, políticos. Para além do caráter funcional, a aquarela apresenta um outro modo de ver o edifício, como se ele fosse mais um desses brinquedos. Ora, maio de 1968 é justamente o mês em que se dão na França as primeiras manifestações contra autoritarismos de todo tipo. Em um movimento que evoca a liberdade como arma absoluta e clamava por livre expressão, igualdade entre gêneros e raças e liberação do corpo, da mente, do desejo e da imaginação. Um momento em que o sonho é reivindicado como direito e uma possibilidade real. O que Lina Bo Bardi nos apresenta nessa aquarela é um cenário, palavra entendida aqui no sentido situacionista, isto é, algo criado para forjar o presente e construir uma realidade subvertendo a existente. Um cenário capaz de provocar reações espontâneas e desencadear uma rede de atos criadores. O jogo era entendido pelos situacionistas como uma representação concreta da luta por uma vida na medida do desejo, da qual o elemento de competição seria eliminado para dar lugar a uma concepção mais coletiva. A criação conjunta de ambientes lúdicos e o fim da distinção entre jogo e vida cotidiana em um contexto ideológico claramente definido como crítica e subversão dos ideais burgueses de prazer. No contexto brasileiro, também Hélio Oiticica, nascido em 1937, falecido em 1980, né, percebeu no comportamento popular a importância do jogo inventivo e do lazer não condicionado. Chegou inclusive a formular em finais dos anos 60 a noção de crelazer, que, na época, foi ridicularizada, tida como ingênua, infantil e utópica. Oiticica propunha a prática do lazer sem qualquer finalidade específica, o ócio como busca de outra forma de estar no mundo, como pensavam os situacionistas e como Lina Bo Bardi mais tarde faria no Sesc Pompeia, ao criar uma ilha de lazer enquanto elemento multiplicador. Aí aqui uma curiosidade que também, né, aqui no contexto de Histórias da Dança do ano passado, também assinado por Tomás Toledo e nosso diretor Adriano Pedrosa, tivemos uma individual de Hélio Oiticica, onde vocês também puderam ali ver alguns trabalhos dialogando com esses conceitos aqui postulados, e que vocês também conseguem encontrar na nossa MASP Loja, catálogo do Hélio Oiticica para maiores leituras, né? Com certeza teremos lá bons textos também tratando destas questões aqui evocadas. Sim, 1968 indicava uma mudança radical de comportamentos. Uma parte da sociedade civil expressava-se exigindo mudanças estruturais aqui e agora, tanto sociais quanto políticas e culturais. Observemos que quase tudo nesta aquarela de 1968 evoca movimento, sobretudo de rotação, como sugerem diversos brinquedos. O carrossel de animais, aí agora aqui eu vou lendo e interrompendo para abrir imagens para nós acompanharmos o texto vendo as imagens. Deixa eu ver se vou abrir certinho. O carrossel, este aqui. O carrossel de animais, né? Vemos ali, não sei se vocês conseguem ver com mais nitidez, mas eu esqueci de dizer, quem tiver dificuldade de ver aqui na tela do celular por causa do, enfim, o formato aqui do Instagram, vocês conseguem ver a imagem com alta definição no site do MASP, que é masp.org.br. Vocês vão na guia, clicando no menuzinho lá nos três tracinhos no canto superior, no nosso canto superior direito, vocês clicam e vão na guia Acervo.
ou pesquisar, e vocês escrevem lá na busca, Lina Bobardi, que virá este trabalho. Quando vocês clicam nele, ele inclusive abre com uma resolução ainda maior, tá bom? Então vocês vão conseguir ver melhor estes detalhes. Aqui no carrossel nós vemos um fundo colorido, né? E diferentes animais da fauna brasileira, onde a gente identifica, por exemplo, o tatu tamanduá, um bicho que parece talvez um tucano, tartaruga, peixe-boi, enfim. Isso também diz muito da estadia de Lina no Brasil e suas pesquisas de uma brasilidade aí para trazer para o trabalho. Ela diz também do gira-gira. Vamos ver aqui qual trabalho, provavelmente, este gira-gira. Que a autora diz. Acredito que seja algum trabalho assim. Na verdade, o texto não está neste formato, né, de recortes de imagens, então estou realmente deduzindo qual trabalho é qual, porque como vocês veem, tem uma certa abstração no desenho que fica um pouquinho difícil da gente definir qual que é. Por exemplo, nós temos aqui uma ciranda, então é uma brincadeira espontânea, provavelmente. Não é disso que ela está falando, porque está aqui definindo brinquedos, né? O globo, um globo, aliás, que seria provavelmente esse com certeza seria esse, porque é o único globo que nós encontramos. Um globo, uma espécie de bola prateada gigantesca que está sendo girada pelas crianças, né? Um mastro com 2 cataventos. Este não tem um recorte, mas nós conseguimos ver no trabalho aberto como estávamos vendo antes. Aqui. Essa que tem na base esse tobogã vermelho, que nós vamos falar sobre ele. Vocês veem que tem um mastro com 2 cataventos lá na ponta, correto? Também o catavento que giram, né, em direções contrárias, um conjunto de tobogãs, que aí no caso seriam estes, vocês veem, um conjunto de tobogãs recolhidos em torno do mastro, como se fossem fitas. Esses tobogãs remetem ao jogo tradicional do pau de fitas, né, em que cada pessoa segura a ponta de uma fita e ao fazer uma dança girando para um lado para o outro, vão tecendo e tece e desfaz, né, uma trama. Uma cultura provinda ali da Europa, né, mas que é bastante difundida, sobretudo na estética, né, das festas juninas brasileiras, né, a gente tem bastante referência aí na brincadeira de fita, além de algumas manifestações como Festa do Divino, por exemplo, né, a gente tem bastante essa referência de origem europeia nas manifestações populares brasileiras, né. Esse ir e vir também é acentuado em todos os elementos de união na obra de Lina Bobardi. Escadas, passarelas e vãos são sempre lugares onde o tempo se alarga, algo que só pode ser dimensionado pela experiência humana. O ato de passar de um lado a outro, o ir e vir, torna-se análogo a uma ação ritualística. Guardem bem essa palavra. Uma viragem, uma inversão de papéis. No sentido antropológico, a intenção do ritual é sempre provocar uma inversão, uma metamorfose, uma reversão para a vida. O ritual pode configurar-se, inclusive, como metáfora da subversão da ordem, da qual decorre a vida. No MASP, esses movimentos vertiginosos são múltiplos. Muito legal essa observação aqui da Olivia de Oliveira,
né? Sobretudo quando a gente se detém mais no histórico do trabalho da Lina, nas suas pesquisas, das manifestações brasileiras, por exemplo, na sua relação com contemporâneos, aqui no contexto brasileiro, como Pierre Verger e suas fotografias do candomblé, na sua pesquisa do candomblé, e você pensar em manifestações ritualísticas no território brasileiro, a questão mesma, né, do giro, da rotação, da dança, da ciranda, da gira, como se diz mesmo aí nas manifestações da Umbanda, não tenho certeza se no candomblé, mas na Umbanda sim, com certeza, é muito presente em muitas manifestações religiosas espirituais, mas nessas manifestações afro-indígenas brasileiras, né, elas são bastante presentes, né? Então é bastante coerente esse levantamento, essa colocação da Oliveira aqui neste texto, porque se a gente se detém mais na pesquisa do trabalho, dos textos de Lina, a gente de fato chega, né, nessa ideia. Eu trouxe também um outro desenho, só para a gente ter um comparativo desses sketches, desses rascunhos de Lina ali no período, no caso um desenho anterior, né, aí sim do projeto, para a gente comparar, né, técnica, aqui no caso o projeto para o Museu de Arte de São Paulo, esse é de 1965, nós vemos um trabalho de grafite, nanquim, pastel seco sobre papel vegetal, que é muito comum, era muito comum no trabalho dos arquitetos, né, e como vocês podem perceber, a ideia inicial da fachada do MASP era para ser uma espécie de um muro verde, né, não os vidros, as vidraças que nós temos hoje em dia. Por algum motivo específico essa ideia foi abandonada, mas seria mais ou menos essa ideia que nós vemos aqui, né, com plantas locais e tudo mais, mas eu trouxe mais para a gente comparar mesmo os desenhos e a diferença, né, aqui como um sketch mesmo arquitetônico ali, mais digamos, com uma intenção mais precisa ali como projeto arquitetônico, e o outro mais como uma espécie de uma expressão livre ali naquela aquarela, de uma idealização, né, de um estudo, né, dentro das suas ideias, né, das suas intenções para a ocupação humana do MASP, né? No caso, a ocupação humana aqui embaixo, ela está mais para, neste desenho, ela está mais para uma espécie de uma ideia de escala humana, né? De escalonamento, para ter uma ideia, embora, claro, aqui tem uma diferença relativamente grande, né, na escala, mas uma ideia só ali de ocupação humana, diferente de uma da ilustração ali na obra do dia, de uma intenção de qual seria essa ocupação e como, né, com estes grandes brinquedos. Deixa eu ver se tem alguns outros recortes, antes da gente falar especificamente de iniciativas posteriores que trazem, né, que espaltam, né, a ideia que está aqui nesta aquarela mostrada no dia. Deixa eu só ver se tem alguns outros recortes para a gente conversar sobre. Por curiosidade, eu trouxe aqui a assinatura, um close na assinatura da aquarela, tá? Só para confirmar aqui a data, a assinatura da artista mesmo, LBO aqui, Lina Bo, né? Vocês veem lá 4 de maio, né? 68, como bem coloca a Olivia de Oliveira no seu texto, o mês das revoltas em Paris. Vejamos, uma aproximação da viga e da coluna, das vigas e das colunas do MASP, para vocês verem que naquele momento era concreto, não pintado ainda, né? Vocês veem ali embaixo o espelho d'água.
a escada, aqui como realmente ela é no projeto final, né? Com aqui provavelmente uma espécie de professores ou guias com crianças, né? Descendo as escadas. Então tudo isso vai construindo, né? Deixando mais claro, né? Toda essa ideia de Lina, qual eram os perfis nessa ocupação. Pensemos aí década de 60 e as características inovadoras que tem as ideias de ocupação do museu com estes perfis sociais, a ocupação das crianças, uma ideia social mesmo de ocupação de escolas, né? Nós vemos também, mais ao fundo, aqui eu ampliei porque a gente vê o desenho aberto, é difícil da gente perceber que embaixo, né, nessa parte coberta do vão livre, nós temos aqui indicações de estátuas, né, de esculturas, como nós vemos aqui uma espécie de uma escultura abstrata à nossa esquerda e uma figura ali, né, uma mais figurativa, né, de um corpo humano à nossa direita. Deixa eu ver se trouxe mais algum recorte aqui de alguma curiosidade para vocês. Quanto à obra do dia. A gente retoma um pouquinho no final quando a gente estiver conversando, tá bom, pessoal? Eu acho que são esses recortes mesmo. Como eu tinha mostrado antes, nós temos aqui, só por curiosidade, né? Quando a gente estava falando da gira, do círculo, da ciranda, né? Temos aqui uma espécie de uma brincadeira de crianças, dentro dessa ideia da ciranda, né, das brincadeiras de rua, como hoje em dia não temos, quase não temos, né. Enquanto eu vou falando sobre a Playgrounds, eu vou voltar na obra do dia, vai que algumas pessoas entraram agora, eu vou voltar na obra para que vocês tenham uma visão ampla dela enquanto eu vou falando, tá? E o título, para quem perdeu, pode ir retomando aí nos comentários, porque eu deixei lá, eu só não consegui deixar fixo porque eu não lembro direito como faz, mas é Estudo Preliminar Esculturas Praticáveis do Belvedere do Museu de Arte Trianon, é de 1968, tá? Então, só falando agora do terceiro recorte de texto, que é do catálogo Playgrounds, que foi uma exposição, foi retomada, né, o título, né, uma espécie de uma releitura da exposição original de 69, falarei melhor aqui no texto, em 2016, que foi o ano dedicado a histórias da infância no MASP. Né? Então, Playgrounds foi uma exposição que retomou essa ideia inicial de Lina Bobardi de ocupação do vão livre com brinquedos gigantes, né? Com obras-brinquedos para ocupação das crianças com suas famílias. Né? Então, eu trouxe um recorte da apresentação dessa ideia aqui, que diz o seguinte: Playgrounds. Eu procurei no Museu de Arte de São Paulo retomar certas posições. Procurei, e espero que aconteça, recriar um ambiente no Trianon. E gostaria que lá fosse o povo ver exposições ao ar livre e discutir, escutar música, ver fitas. Gostaria que crianças fossem brincar no sol da manhã e da tarde. Lina Bobardi, em 1967. Playgrounds 2016 apresentou, no caso, né, 6 novos trabalhos de artistas que levam em conta o engajamento público no museu e em seu entorno, que era Céline Condorelli, da França, radicado no Reino Unido, Ernesto Neto, do Brasil, né, o Grupo Contrafilé também do Brasil, o Grupo Inteiro, também do Brasil, o Rashid Araim, do Paquistão, radicado no Reino Unido, e Ito Barrada, de Marrocos. São artistas cujas práticas envolvem o jogo, a participação, a esfera pública e a convivência coletiva, e por isso foram convidados a conceber propostas retomando o espírito de Playgrounds. Uma exposição individual do artista Nelson Lerner, realizada no MASP. Na mostra de Lerner,
de 1969, vejam bem, o aquarela, né, de Lina, com essa ideia, de 1968. A mostra de Lerner, que eu vou mostrar aqui algumas fotografias da primeira Playgrounds, é de 1969, obviamente ali inspirada, pautada aí nas ideias que já estavam postas pela arquiteta, né? Ano em que o MASP foi aberto ao público. Para o público foi aberto em 69, né? Na Avenida Paulista. O artista ocupou o vão livre, esse espaço híbrido de transição fronteiriço, pois ao mesmo tempo que ele está sob o edifício do museu, é administrado pela prefeitura da cidade, né? Para quem não sabe, é alvará público, ali não é administração do MASP, né? O vão livre é público, é livre de fato, né? A licença para qualquer atividade ali tem que ser pedida à prefeitura, não ao MASP. A Playground de 69 incluía uma série de obras participativas disposta ao ar livre, ativando a rua e o espaço urbano e misturando os limites entre a arte e a vida, o museu e seu exterior. No uso em português, playground, né, é o espaço, no caso em português nós falamos playground, né, é o espaço na cidade, na escola ou no edifício dedicado ao lazer com brinquedos e equipamentos para isso. No edifício, na escola, né, dedicados ao lazer. Play, em inglês, é o agir, o jogar, o brincar e o tocar. Música, vídeo. Ground é o terreno, a terra, o chão. Compreender o espaço da arte como um playground, agora sim, playground, né, como conceito do inglês, significa levar em conta todos esses significados, articulando-os e abrindo-os para outros, né, significados. Nesse contexto, Playgrounds de 2016 busca recuperar a dimensão do engajamento e da experiência da arte numa forma ampliada e emancipatória, permitindo a manifestação da vida coletiva na cidade e no museu. Esse aspecto está presente também na ideia de museu pela arquitetura de Lina Bobardi. Em um de seus desenhos para o museu, Esculturas Praticáveis do Belvedere, Museu Arte Trianon de 1968, a arquiteta retrata a área do vão livre como um playground para crianças. Com essa proposta, o museu se tornaria um organismo vivo, dinâmico, onde as crianças, assim como os adultos, pudessem acessá-lo e conhecer seu acervo com curiosidade e autonomia. De novo, né, retomando ideias ali bem colocadas pela Olivia no texto Manifesto, que obviamente, né, retomados de pesquisas dos textos de Lina Bobardi. Playground 2016 ocupa o vão livre, o segundo subsolo e o mezanino do primeiro subsolo, ocupada, obviamente, naquele contexto, né, do MASP, unindo os programas de mediação e de exposições do museu e em diálogo com a exposição Histórias da Infância, que era a grande mostra do ano, né, que foi a partir de 7 de abril, ali naquele contexto. Por meio da arte, do lúdico, do jogo, é possível imaginar novas maneiras de conviver e aprender. A educação se difunde em todo o museu, entendida também como um ambiente de troca e transformação de todos os envolvidos, artistas, obras, museu e seus públicos. A curadoria foi do diretor Adriano Pedrosa, nosso diretor artístico, né? MASP. Julieta Gonçalves, que no momento era curadora adjunta de arte moderna e contemporânea do MASP, e Luísa Proença, que então era curadora assistente do MASP. É bastante importante a gente se ater nesse texto aqui, nessas ideias, né, desta priorização, né, deste lugar da pedagogia, né, do aprendizado, de um museu-escola, né, que inclusive fundamenta bastante a existência do setor ao qual faço parte, como eu disse aqui, de mediação, né, e programas públicos, como um projeto fundante e prioritário, né, na idealização do MASP. Agora eu vou mostrar para vocês algumas fotografias destas duas edições do Playgrounds, antes da gente abrir para conversas, mas eu só vou abrir aqui a caixinha para ver porque o MASP tem essa forma retangular,
Ana tá perguntando. Só mais um minutinho. Satellites, não sei como se pronuncia, pergunta: devido ao período da época não podia o vermelho, mas esculturas em vermelho por que não foi barrada? Só um projeto, não foram executadas esses projetos, tá? No caso, ela está retratando ali, nessa ilustração MASP, com as colunatas, com as colunas e vigas no tom de concreto mesmo, né, sem pintura, porque isso já era algo que estava posto, né? Os brinquedos, no entanto, não. Eles eram um projeto o qual não foi realizado, tá? Os dois playgrounds, sim, são inspirados nestas ideias, tá bom? Mas ali, enfim, inclusive a presença do vermelho enquanto identidade visual do MASP, ele se manifesta em vários outros projetos de Lina, tá? A Elisa fala que, em espanhol aqui, Elisa não, Elza, perdão, que ficou encantada quando esteve no MASP 97. A Tatiana fala que apresentou estudo de caso na faculdade dela sobre o MASP. Parabéns, Tatiana. E a Solange pergunta se está sendo gravada a live. Se eu não falei, me desculpe. Sim, ela é gravada e nós subiremos na aba IGTV do nosso Instagram, tá? Então vocês sim conseguirão ver as partes que vocês não conseguiram, tá bom? Então vamos mostrar aqui algumas fotografias para vocês terem uma noção primeiro da exposição do Lerner, né, de 69. Então vocês veem que são estruturas com materiais que possibilitam, né, a interação dos transeuntes, né, no espaço público, lembrando que é um espaço aberto e público, embora as condições fossem bem diferentes naquela época também, né, em se tratando de ocupação urbana, mas vocês veem aqui que são formas abstratas e com proposições ali de interação para que as pessoas ou entrem dentro desses vãos, desses espaços. Aqui uma vista mais ampla das obras. São todas fotografias preto e branco mesmo, tá, pessoal? Estão todas dispostas na parte coberta do MASP, tá? Não estão como na aquarela ocupando também o Belvedere, tá? Deu uma cortadinha. Vemos aqui bastante pessoas, né? Com crianças brincando nessas caixas de areia, propostas que falam muito, né, de arte e vida ali naquele contexto da década de 60, 70. Aqui, ó, crianças interagindo com peças giratórias, de novo giratório, ou com as caixas de areia. Olha que foto linda. Olha essas obras interativas, né, que mudam o enquadramento da paisagem, dá para brincar com esse enquadramento, levando para um lado e para o outro essas meias luas. De novo aqui as crianças na caixa de areia com essas espécies de pirâmides, essas formas piramidais, né? De novo aquela peça vista de um outro ângulo, aquela que dá para entrar entre os seus vãos. Acho que é uma outra vista aérea da exposição como um todo. Aquela mesma peça que a criança estava mexendo com ela, dando outra forma, né? Aquela aberta. Para vocês verem que ela corre, né? São peças que correm. Por fim, de novo, a mesma peça que estávamos vendo, com o pessoal entrando nas suas
nesse espaçamento. Aliás, tem mais uma aqui. Um outro ângulo ali das caixas de areia com aquelas formas. E agora sim, por fim, eu mostro somente 3 fotos da versão, 4 fotos da versão de 2016, porque as outras peças, na verdade, estavam na parte interna do museu. Essas estavam fora. Então, vocês veem deste ângulo uma vista vendo desde a Avenida Paulista, sentido a 9 de julho, né? Então, vocês veem lá no Belvedere, ou seja, na parte não coberta, vocês veem essas peças, esses módulos, né? Que se encaixam bem coloridões, não na parte coberta. Vamos ver eles de outro ângulo. Aqui esse diagonalizado, né? Esse ângulo diagonalizado, onde uma parte deles estão sim na parte coberta. Acredito que eram módulos que podiam ser, como é que se diz, levados de um canto a outro. E esta outra peça aqui, inspirada naquele gira-gira, né? Que nós vimos no projeto, ou no carrossel. Que o povo, você vê aí o pessoal brincando de fato, né? Girando a peça. Para entendermos, né? Do que estão falando quando falam de interatividade, né? Ocupação. Bem legal, né? Deixa eu ver, antes de abrir os comentários, deixa eu ver quais são os outros aqui dentro da caixinha. De fato, é uma pena que o projeto não foi realizado totalmente, né? O MASP pode ter uma mudança estética? A Brenda pergunta. Não, o MASP é patrimônio tombado. Para ter liberação, né, de alguma alteração, alguma grande necessidade, como por exemplo adaptações para acessibilidade, tem que ter autorização do IPHAN. Brenda pergunta, devido às novas vertentes artísticas em voga, você está perguntando exatamente sobre o que, Brenda? Eu vou abrir os comentários, você pode complementar a pergunta lá, tá? Mas provavelmente sim, são as vanguardas, né? Aí no caso as neo-vanguardas, né? Depois da segunda metade do século XX, nós chamamos de neo-vanguardas, sim. Se for disso que você está falando, abstração, né? Entre outras. No caso da estética do MASP, brutalismo. Eu não sei se eu respondi a pergunta da Ana, porque o MASP tem essa forma retangular. O MASP, essa forma, ela é uma solução encontrada pela Lina por uma... Deixa eu voltar na forma para você... Deixa eu ver qual é a melhor imagem para a gente falar sobre isso. Acho que é um projeto mesmo aqui. Aqui embaixo, que é o vão livre, né? Um pedido mesmo, né, do poder público ali que não interferisse na vista que dava para a 9 de julho, né, para o vale, né, o vale do Anhangabaú, que é lá no final da 9 de julho. Como vocês devem saber, a Avenida Paulista ela está num lado bem alto da cidade, né, e o outro lado do MASP é um declive muito grande, né? Que vai, lá embaixo você tem a Avenida 9 de Julho, que vai para o Vale do Anhangabaú. Então você imagina que esse Belvedere, que havia antes da construção do MASP, tinha uma vista maravilhosa, né? Deste vale, né? Que hoje em dia nós temos muitos prédios, né? Que interferem nessa vista, mas era uma das exigências, né? Ter uma preservação dessa paisagem. Então nós podemos entender esse projeto do MASP retangular com este vão embaixo como uma espécie de uma moldura, né? Emoldurar esta paisagem, né? Algo quase metalinguístico também para falar de museu de artes visuais, né? Que é uma solução fantástica, né? Que teve uma repercussão internacional muito grande. Agora sim eu vou abrir os comentários só para a gente aproveitar esses 5 últimos minutinhos com
perguntas ou comentários de vocês, tá? Pode ser nos stories. Sim, subir os desenhos, né? Sim, se tiver a hashtag MASP e a hashtag MASP Desenhos em Casa e o @MASP. Sim. Vamos ver. Mari pergunta no feed ou stories. Tanto faz. A Ayla pergunta se o projeto agora é mensal. O Desenhos em Casa ele é mensal, né? A proposta ele é mensal. O Diálogos no Acervo, que antes era semanal, está acontecendo apenas na semana dos... por hora, tá? Na semana dos Desenhos em Casa, relacionado à obra proposta para os Desenhos em Casa. Inclusive, amanhã nós temos uma live com o Guilherme Giunfrida sobre os desenhos em casa, sobre esse trabalho, né? Nesse contexto de desenhos em casa. A Lourdes pergunta se pode dar o endereço novamente para onde deve ser enviado o desenho. Acho que eu já tinha respondido, né, Lourdes? @MASP ou hashtag MASP Desenhos em Casa. Só tô vendo se eu tinha deixado alguma pergunta para trás, tá, gente? O que buscam para uma releitura ser escolhida? Eu falei no comecinho, Ana, se você puder rever a gravação na nossa aba IGTV, só para não ter que retomar de novo, por favor, porque, enfim, nós temos pouquinho tempo agora para terminar. Eu acho que para trás eu não tinha deixado outras perguntas, não? Vamos ver as perguntas de agora. Se o MASP é Niemeyer, não, Maria Amaral. O MASP é projeto da Lina Bobardi, tá? Tanto o prédio que nós temos hoje na Avenida Paulista, quanto a solução interna no primeiro endereço foi na 7 de abril, lá em 47, quanto soluções expográficas como os cavaletes de vidro que nós temos dispostas nas nossas obras do acervo no segundo andar. Tudo... Isso, Nádia, a aba IGTV, né, no perfil do MASP, né, a aba dos vídeos, né, que tem a primeira aba das publicações, a segunda aba são os vídeos, né, lá você clica, você consegue ver não somente essa gravação, como as anteriores, outros diálogos, né, alguns que eu fiz também, e outras programações nossas, tá? Como, por exemplo, as lives mesmo, que você terá amanhã uma sobre este trabalho, ela também estará lá. O MASP está oferecendo curso? Sim, Nádia. Nós temos o MASP Escola. Nós temos cursos pagos, nós temos cursos extensivos de história do Renascimento, história do século XIX, história moderna e contemporânea. Teremos também este ano história do Brasil, que é o ano dedicado às histórias do Brasil. E nós temos cursos, estudos críticos e cursos de férias, que são cursos curtos, com temas específicos geralmente ligados ao ano, ao eixo temático do ano, ou assuntos transversais, né, ao universo mesmo da nossa curadoria. Antes da pandemia existiam projetos para usar os espaços abertos embaixo do MASP. Sim, Jordana, o MASP compete, como eu falei ao longo da explanação, o MASP compete espaço com outras iniciativas porque é um espaço público, não é do MASP, né? Então, como vocês sabem, tem muitos protestos, por exemplo, tem feira de antiguidades, né? Mas às vezes nós levamos sim algumas atividades para fora, sobretudo dentro dos programas públicos, como eram as oficinas, por exemplo, muitas delas aconteciam sim para interatividade com o público, mas
podemos dizer que ainda não há contento dentro das nossas intenções de ocupação. Temos pretensões de levar ainda mais ocupações e trabalhar com outros perfis sociais, né, dentro de um projeto mesmo de ocupação do fora, né? O Alexandre fala como faz para expor no MASP. O MASP é a própria curadoria quem vai atrás dos artistas. Não existe um edital ou algo... não é assim que o MASP trabalha, ou algo ao qual você concorre com o seu trabalho. O HTTPS Moth, não sei como é que se pronuncia, fala brutalismo, não? Sim, a parte arquitetônica, né, da estrutura de Lina, sim, é totalmente inspirada no brutalismo, né, como linguagem arquitetônica, né, estilo arquitetônico. O MASP tem um estilo arquitetônico, sim, estou respondendo aí. Claro, tem particularidades da Lina Bobardi, obviamente, né, uma leitura do brutalismo dela, mas casado com muitos elementos de brasilidade, os quais ela traz, e uma ideia, como acho que consegui trazer aqui nesses recortes, de uma ideia de vida, de ocupação humana, né, que provavelmente nós não tínhamos ali no brutalismo, pensando no brutalismo pura e simplesmente como uma ideia de verdade dos materiais, né, algo mais técnico, algo mais técnico-estético, né, ela traria essa outra camada, né, para o pensamento dela, para o estilo dela, de ocupação humana, algo de orgânico para contrapor também esse brutalismo que tem algo muito de geométrico, né, de abstrato. O MASP é o museu mais visitado do Brasil? Acredito que sim, Drica. Não tenho certeza, mas acredito que sim. Tem esses cursos citados na modalidade AD, no caso EAD, né? Sim, Edi Abreu. Neste momento só tem, não tem presencial. Nós não estamos com nenhuma programação presencial. Os cursos, neste momento, são todos à distância. Você consegue ter maiores informações no site, como eu disse, masp.org.br, onde você vai encontrar guia cursos. Lá tem a descrição, você clica em todos os cursos, você vai ver, como eu falei, os extensivos e os intensivos. Pedro pergunta se já planeja fazer exposição sobre a pandemia Covid-19. Não está nos nossos horizontes, mas quem sabe, né? Tá, então vai estar no IGTV esta live. Então, só repetindo, então, para a geometria da palavra e finalizando, sim, agora vou fechar a live e subimos já automaticamente lá na nossa aba IGTV, ou seja, indo no perfil do MASP no Instagram, a segunda aba IGTV, a aba dos vídeos, vocês verão este vídeo e muitos outros dentro da nossa programação nesse contexto de pandemia, né? Nossa programação para o espaço virtual. Deem uma pesquisada, uma passeada lá, vocês vão ver conteúdos muito bons mesmo, conteúdos gratuitos ótimos, não só no nosso Instagram, mas também no nosso canal do YouTube. Explorem, tá bom, gente? Deem uma procurada. Se aventurem aí também a participar dos desenhos em casa, subam as suas leituras, os seus desenhos com a hashtag @masp, aliás, com o @masp ou com a hashtag MASP Desenhos em Casa. Boa sorte a todos e vejam a live também amanhã, que vai estar super legal, tá bom? Boa sorte a todos e obrigado por estarem comigo até aqui, tá bom? Até a próxima. Abração. Tchau, tchau.